Gostaria de convidar Milton Yang para vir ao palco. Se ele me ouviu, né? Senão vou ter que bater lá. Ô, Milton. Ah. Por favor. Bem, gente, Milton participa pela primeira vez do Sempre um Papo. Como eu disse, Milton está sendo gravado, transmitido pelo Twitter e pelo Face. Então, também, boa noite às pessoas que estão aí nas redes sociais nos assistindo. E o Milton foi convidado, e acabou de chegar de São Paulo agora, para fazer uma palestra de aproximadamente 8 horas. Então, logo depois, quem sobreviver pode aproveitar e voltar direto com ele para São Paulo, porque 4 horas da manhã ele já vai, que é o horário que ele acorda todas as manhãs para trabalhar. Milton, muito obrigado pela presença, viu? Eu queria te pedir, como é a primeira das muitas vezes que você vai participar do projeto com a gente, que você contasse uma história. Você é um bom contador de história. Então, quem sabe você conta uma história própria agora para a gente? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade que você me oferece de estar aqui para falar sobre livro e falar sobre um livro que eu escrevi. E essas são coisas raras, porque esse é apenas o 4º livro. E o primeiro, talvez, com esse tom. E um tom em que eu conto histórias. No livro eu conto histórias, porque, como jornalista, só sei contar histórias. Na maior parte das vezes, conto a história dos outros. Descrevo o que aconteceu, tento descobrir a verdade e relato para as pessoas. Às vezes, eu tenho que contar as minhas próprias histórias. Isso me deixa muito receoso, porque eu fico pensando, o que de mim interessaria às outras pessoas? E, aliás, foi uma pergunta que eu tive de fazer a mim mesmo quando surgiu a ideia de se escrever esse livro. E ela acabou ficando talvez mais pessoal do que eu imaginava e do que eu teria coragem de fazer se tivesse percebido isso logo no início. Mas você disse que quer ouvir minhas histórias, algumas das minhas histórias. A minha história está muito relacionada ao jornalismo. Minha família é uma família de jornalistas. Eu sou filho de jornalista, afilhado de jornalista, sobrinho de jornalista e sou casado com uma jornalista. E, neste caso, claro, isso foi muito mais consequência do que causa, mas, enfim. E hoje estou às vésperas de ser pai de um jornalista também. Aí você diz assim, mas tudo isso foi imposto a vocês? Não. Foram coincidências que surgiram na minha vida. Meu pai era um jornalista de rádio há 60 anos, durante 60 anos trabalhou na Rádio Guaíba de Porto Alegre. E eu tinha um tio, Tito Tages, que é o único jornalista de verdade que a gente tinha na família. Porque jornalista, quando a gente verdade, pensa... mentira. Porque de verdade, eu vou dizer assim. Quando a gente pensa assim, você pensa em casa, vou lembrar, uma figura de um jornalista. Quando você vai escrever um livro, contar a história de um jornalista, aquele personagem, ele é o repórter. É aquele que vai para a rua, levanta informação, investiga. É o cara que, no romance maior, vai para a guerra, para o campo de batalha. E o meu tio, Tito Tages, ele era isso. Ele foi para o campo de batalha, ele cobriu uma guerra. E ele escrevia em jornal, que é o jornalista raiz. Depois a gente começou a fazer jornalismo de rádio, depois a gente começou a fazer jornalismo de televisão, jornalismo de internet, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Enfim, apesar de que tudo é jornalismo. E isso a gente não pode perder de noção jamais. Para mim, isso é muito claro. Não faz diferença o meio, faz a sua função. Mas a ideia, no nosso imaginário do jornalista, é o cara do jornal e que vai para a rua e cobre uma guerra. O tio, Tito Tages, fez isso. Tito Tages. Ele fez isso. Ele foi para a guerra. Ele cobriu a guerra. E ele ia depois para dentro do jornal, para a oficina do jornal, no linotipo, sujava a mão. Enfim, então ele tinha muito essa coisa do jornalista, o cara que saía de madrugada, ia beber com os amigos, voltava de manhã para casa, era boêmio. Era o jornalista, a visão romântica do jornalismo. Por isso que eu digo, ele era o jornalista raiz na família. Meu pai era um jornalista da Voz.
Meu pai sempre teve uma voz muito boa. E ele começou a sua vida trabalhando com a voz, na Voz Alegre da Colina, que era uma rádio de alto-falante que ficava na igreja, no bairro onde ele morava, na zona norte de Porto Alegre. E ele ia aos finais de semana, nas quermesses, e ele fazia a locução, lia as notícias não, os recados que namorados e namoradas encaminhavam para um lado e para o outro. E ele já era um pouco metido naquela época. Por quê? Porque o normal de quem era o locutor oficial da Voz Alegre da Colina era o cara que lia e tocava música. E ele, quando chegou lá, e disseram assim, poxa, você tem uma voz maravilhosa, venha ser o locutor da rádio. Ele disse assim, mas eu só faço locução. Quem toca música é outro. Cada um faz a sua coisa. E ele, desde aquele tempo, foi muito assim. Depois, quando ele foi para o jornalismo de rádio, e ele foi para uma emissora de rádio comercial, depois ele passou a ser, foi locutor de notícias, virou narrador de futebol, ao longo desse tempo ele começou a ter a oportunidade de aplicar um outro conhecimento, um outro talento que ele tinha, que é da escrita. Meu pai sempre escreveu muito bem. Ele era um belo cronista esportivo. E ele começou a escrever crônicas esportivas. E a crônica esportiva é muito complicada, no sentido de que você tem que tomar cuidado para não cair no lugar comum, no rame-rame do esporte e do futebol. E ele conseguia fazer isso. E, inclusive, tinha um grande mérito, porque ele fazia isso no Rio Grande do Sul, que é muito parecido com Minas, que é dividido entre dois times. Ou você é Cruzeiro, ou você é Atlético. Ou você é Grêmio, ou você é Inter. E lá na crônica esportiva ninguém dizia para que time torcia, porque aquilo ia ser definitivo na sua vida. E o pai nunca teve medo de assumir que era gremista. E sempre escreveu as suas crônicas mostrando isso, sem desrespeitar o seu adversário, o que o tornou muito respeitado pelo adversário, a ponto de que uma das principais homenagens que o Internacional de Porto Alegre teve, isso lá por 1969, quando o estádio da Beira-Rio foi inaugurado, foi um texto escrito pelo meu pai, encomendado pela Rádio Guaíba de Porto Alegre, uma homenagem ao Beira-Rio, ao gigante da Beira-Rio. Meu pai é quem escreveu. Um gremista escreveu algo que ficou para a história do Internacional. Aqui também isso é muito comum. Só que quem escrever isso, o cara é morto logo depois. Pois ele conseguiu superar tudo isso. E isso eu vejo como um grande mérito, porque você é capaz de mostrar às pessoas que você pode ter uma visão de um determinado aspecto, inclusive no futebol, mas conseguir olhar para todas as cores que estão em torno daquilo respeitosamente. Isso foi uma coisa que eu tentei aprender dele. Então, meu pai foi este radialista. Foi locutor, por exemplo, do principal noticiário do rádio no Rio Grande do Sul, Correspondente Renner, eterno locutor do Correspondente Renner, que era uma espécie de repórter esso no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul parava para ouvi-lo. E era a voz dele quem contava as notícias, as últimas notícias. E o meu outro tio, que também era... E o Tito Tage era meu padrinho ainda. E o outro tio, que também era jornalista, na realidade era um publicitário, mas que fazia textos publicitários tão bons, e havia uma carência no rádio de bons textos, que ele acabou sendo levado para o rádio também para escrever textos. E isso ele fazia com muito apuro, como faz até hoje, sendo professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, esses foram 3 jornalistas que marcaram a minha vida. Meu pai me levava para dentro de um estúdio de rádio, na época em que o estúdio de rádios era um espaço sagrado para os deuses da voz. Ninguém poderia entrar ali dentro a não ser o locutor. As pessoas tinham medo de que algum barulho externo estragasse aquela locução. E o meu pai, atrevido como ele era, me levava pela mão, e eu era muito pequeno, e me deixava sentado ao lado dele enquanto ele lia o noticiário de 10 minutos. Eram 10 minutos aeróbicos de minha parte, ou anaeróbicos, porque eu não respirava durante aqueles 10 minutos enquanto ele falava, porque eu ficava morrendo de medo. Vai que o barulho vaze, né, na locução dele. Mas ele me botava lá dentro, e as pessoas ficavam meio assustadas de uma criança dentro de um estúdio. E quando ele não me botava lá dentro, era meu tio que me pegava pela mão, porque as empresas jornalísticas ficavam todas no mesmo prédio, e me levava para dentro da oficina
do jornal. Então eu vivi isso desde muito pequeno. Eu Tinha as rotativas, tudo. Tinha umas rotativas. O tio, por exemplo, ele fechava, na época em que ele me levava para o jornal, ele não me levou para a guerra. Foi uma pena, podia ter levado, teria sido uma grande experiência, mas ele me levava para o fechamento do jornal no final de semana, porque ele fechava o jornal de domingo, que era fechado no sábado, rodava no sábado. E nessas idas ao jornal, já que é para contar histórias, eu vou entrar em mais esta história, eu estou abrindo várias histórias aqui. Mas, enfim, Afonso, você me permitiu isso. Lá no jornal Correio do Povo, um dos escritores, um dos funcionários do jornal Correio do Povo, chamava-se Mário Quintana, o poeta. E eu tive o privilégio de, muito pequeno, conhecer o poeta Mário Quintana. Porque, aos sábados, quando eu chegava lá com meu tio, o Mário Quintana estava sozinho, isolado naquela redação gigantesca. Naquela época, as redações de jornais eram gigantescas. E ele ficava sozinho, esperando o primeiro jornal circular de domingo. Porque o jornal de domingo saía com um jogo de palavras cruzadas, que era um grande desafio. E era um jogo de palavras cruzadas complexos, porque as palavras se cruzavam mesmo de ponta a ponta, de cima para baixo, e era algo difícil até de se fazer. Poucos conseguiam fazer aquilo. Aquilo era um grande teste, você conseguir fazer aquelas palavras cruzadas. Era coisa para você passar a semana fazendo, até esperar o jornal do próximo domingo. E ele pegava o jornal e respondia aquelas palavras cruzadas. Inclusive, ele foi uma das histórias que eu ouvi dele, que ele falando para o meu tio assim, que ele achava aquela pessoa que produzia as palavras cruzadas, aquele cara só podia ser muito genial. Imagine Mário Quintana, um gênio, falando que alguém poderia ser genial. Ele só pode ser muito genial, porque para construir essa mistura de palavras e ter alguma noção, ele disse, se a mim fosse dada essa função, provavelmente eu teria que em algum momento colocar assim, palavras com sequências de as, porque em algum momento só ia dar a, não ia ter sentido nenhum a palavra. E ele achava aquilo genial. Enfim, então foram momentos bonitos e eu pude conhecer o poeta nesses processos, né, como uma criança que olhava admirada. Depois, a nossa família teve uma outra relação com o poeta, porque se criou, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, um quadro chamado Quintanares. E quem foi fazer a locução do Quintanares? Meu pai. Meu pai foi ler os textos de Quintana na Rádio Guaíba. E quando eles se encontravam no bar da rádio, tinha um bar dentro da rádio que servia ao jornal e aos vários jornais que tinham naquele local e a rádio, e eles iam fumar juntos. E naquela época você fumava no bar e não tinha nenhuma limitação. E o Mário Quintana, por mais de uma vez, disse ao meu pai que nunca ninguém havia interpretado textos dele com a precisão que o meu pai fazia. E que muitas vezes ele não conseguia perceber, ele não conseguia entender como que ele conseguiu interpretar daquela maneira sem ter perguntado para ele, Mário Quintana. Então, o Quintanares ficou durante muitos anos na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Eu tenho todas essas gravações, publiquei no meu blog, todas não sei, mas todas que eu consegui resgatar, publiquei no meu blog essas gravações, porque realmente são coisas. Tem uma coisa assim de sonorização muito meio brega, de um tempo que hoje talvez a gente estranhe, mas ouvir a locução de Mário Quintana na voz dele é muito genial. Só é melhor mesmo ouvir a locução pelo próprio Mário Quintana. Você conversou com ele alguma vez, com o Mário? Poucas vezes. Para mim era quase um desrespeito falar com um poeta que a gente admirava. Era estar diante de uma figura muito especial. Mas a gente tinha alguns contatos, assim, de bom dia, boa noite, principalmente, como vai o senhor. E uma vez eu ia com meu irmão e com a minha irmã para a rádio. Era uma maneira, talvez, de meu pai, aos finais de semana, dar uma folga para minha mãe, e ele levava os 3 filhos para a rádio. E eu levava para o jornal, deixava lá no jornal também, a gente ficava por lá. E uma vez meu irmão era mais novo do que eu, continua sendo, aliás, mais novo do que eu, né? Apesar de não parecer, mas ele é mais novo do que eu. E ele tinha assim olhinhos azuis. Ele era um doce naquela época. Se você vê-lo hoje, você não vai reconhecer. Mas ele tinha os olhinhos azuis, assim, aqueles cabelinhos cacheados, clarinhos.
E o Mário Quintana chamou, né? A gente estava lá dentro, ele veio assim e ele disse assim: você não é um menino, você é um personagem de anjo. Porque era essa a ideia, assim, para ele parecia aquela carinha era de um personagem de anjo. Mas assim, as nossas conversas foram sempre muito comedidas, porque nós éramos muito crianças e a gente ficava olhando e admirando um poeta, né? E talvez não tivéssemos coragem assim de entrar naquela naquela áurea que havia em torno dele, que era uma áurea que certamente nós víamos, mas ele não, porque ele sempre foi uma pessoa muito humilde na forma de vida, de viver, de se relacionar com as pessoas. Então, não havia sentido ele ter uma áurea que impedisse outras pessoas de chegar perto. Mas quando a gente olha para pessoas como essa, imagino que vocês devem ter escritores no imaginário de vocês que vocês gostariam de um dia ter encontrado na vida, eu tenho certeza que vocês não chegariam do lado dele, abraçariam e dissessem: vamos fazer um selfie? Não daria para fazer um selfie com o Mário Quintana, porque você não teria coragem de tocar nele. Até porque ele era uma figura que era muito frágil. Era em vários sentidos, mas era muito frágil fisicamente também. Então era quase uma coisa intocável até por isso. Mas, enfim, isso é a minha história ali de pequeno, convivendo com o jornalismo. Teve outras passagens, e tem uma que inclusive eu conto no livro, e foi curioso porque ontem, quando a jornalista do Estado de Minas me procurou para fazer uma reportagem que foi publicada no jornal hoje, ela me disse assim: conta aquela história, né? E a história que ela queria que eu contasse é uma história que acontecia dentro da minha casa, porque durante a semana ficávamos em casa, lógico, íamos para a escola, voltávamos. E eu e meu irmão, principalmente eu e meu irmão, minha irmã sempre foi muito disciplinada, muito quietinha, muito calma, não fazia bagunça. Mas eu e meu irmão éramos dois meninos com diferença, sei lá, de 4, 5 anos, mas jogávamos bola no corredor da casa, lutávamos boxe na sala de casa, fazíamos a bagunça que toda criança faz. E a nossa mãe, a dona Ruth, ela tinha momentos em que ela não aguentava mais assim a bagunça e não tinha como controlar os filhos. Aí ela usava de uma estratégia. Na hora que começava o noticiário em que o pai fazia a locução, uma locução era 9 da manhã, a outra era 1 da tarde. Essa da 1 da tarde geralmente era o horário que a gente estava em casa. O que ela fazia? Ela pegava o rádio, ligava o rádio e dizia assim: fiquem quietos, senão o pai de vocês vai ouvir vocês. E aí a gente ficava quieto mesmo, porque a gente tinha a impressão de que ele ia nos ouvir, que era verdade que ele ia nos ouvir. E a gente demorou muito tempo para perceber que o rádio não tinha ouvidos. Na realidade, a gente depois até percebeu, mas a gente continuou respeitando a hora em que meu pai falava. Porque era assim: bom, é a hora de ouvir o que ele tem para nos dizer. A gente já sabia que ele não nos ouvia mais, mas é um pouco a relação que a gente tem com criança, com Papai Noel. Tem um determinado momento que a gente já sabe que ele não existe, mas a gente insiste querendo acreditar que ele existe para viver aquela magia durante mais tempo. E foi a mesma coisa com o rádio, acreditando que meu pai poderia me ouvir se a gente falasse. Então a gente ficava em silêncio, ouvindo o pai fazer o correspondente Renner. Depois de um certo tempo, a gente percebeu que as coisas não eram bem assim, e minha mãe começou a ter mais dificuldades para disciplinar os filhos, e ela passou a usar o chinelo para isso. E ela tinha muita habilidade com isso, e, enfim. Mas esse processo foi andando. Eu tive algumas experiências assim em transmissões de rádio, quando pequeno. Depois, na escola, eu sempre, por onde passei, quis fazer jornal. Então, eu criei jornal no Grêmio Estudantil, eu criei jornal no clube que eu ia, eu fazia jornal. Não sabia fazer direito, mas fazia jornal. E eu digo naturalmente, mas não dá para dizer que foi natural, porque ninguém entra numa faculdade naturalmente, né? No mínimo, você tem que fazer um vestibular. Tem uma coisa meio que não é nada natural você fazer o vestibular. E aí eu acabei indo para a faculdade de jornalismo. Mas eu confesso que eu tentei sair do jornalismo. Porque, ao mesmo tempo, eu fiz a faculdade de Educação Física, porque eu me dediquei muito tempo no esporte, eu fui 13 anos jogador de basquete, a estatura mostra o esforço que eu tive que fazer para me manter resistente jogando 13 anos. Fui professor de basquete e dar aula era uma coisa que eu gostava de fazer naquela época, eu achava genial. Aí comecei a dar aula no Projeto Rondon, e aí eu digo assim: vou fazer Educação Física. E entrei na faculdade de Educação Física ao mesmo tempo em que entrei na faculdade de jornalismo.
E fui seguindo em frente. Só que aí eu descobri que na educação física tinha uma cadeira chamada anatomia. E eu tomei pau 3 semestres seguidos na anatomia, lá na Federal do Rio Grande do Sul, e aí eu desisti de vez da educação física, eu digo, isso aqui não é para mim, e eu segui pelo jornalismo. E aí foi essa carreira que começou oficialmente em 10 de agosto de 1984, na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Não por acaso na Rádio Guaíba de Porto Alegre, onde meu pai trabalhava. Eu fui ser estagiário lá, não ganhava um tostão só, mas foi ele quem abriu aquela vaga para mim. Eu gosto de contar isso para não criar ilusão em ninguém, mas, ao mesmo tempo, para relembrar que, depois desse emprego que meu pai me arrumou, nenhum outro ele se meteu na minha vida. Nenhum outro foi conseguido por causa dele. Mas, sim, lá no início, eu precisava fazer um estágio no último ano de faculdade, e ele arrumou para que eu fizesse um estágio lá na rádio, fazendo o programa que era o meu sonho de vida, um programa sobre esporte amador. Era o único programa de rádio no Rio Grande do Sul que falava sobre esporte amador, que na época era qualquer coisa que não fosse o futebol. Qualquer coisa de esporte cabia lá, não sendo futebol. E era um programa de 15 minutos à tarde, e eu fui ajudar um jornalista que fazia esse programa, e dali segui minha carreira no início no esporte. Depois de um determinado momento, uma experiência um pouco complicada que eu tive com um cara que é meu ídolo no esporte, mas eu tive uma relação meio complicada com ele, e eu decidi que eu não ia fazer mais esporte, eu ia para o que a gente chama de jornalismo, porque o jornalismo tem essa curiosidade, né, Afonso? Curiosidade tem a gente para descobrir isso aí. Não, o jornalista tem uma curiosidade, porque foi difícil de entender para mim, por que tem um departamento de esporte e um departamento de jornalismo. E eu ficava pensando, mas o esporte não é jornalismo? E depois a gente foi ver que, em muitos lugares, o esporte não era realmente jornalismo. Mas o tempo nos fez também compreender que tinha de se fazer jornalismo no esporte. Mas eu saí do esporte e fui para o jornalismo. Você quer entender por que eu fiz essa troca? Aconteceu o seguinte, eu vou contar para vocês. Naquela época, eu era setorista do Grêmio. Setorista do Grêmio é o repórter que cobre todos os noticiários, todas as notícias do Grêmio. O Grêmio tinha no seu time um jogador chamado Renato Portaluppi, que era o maior jogador que passou na história do Grêmio, mas também era o maior baladeiro que existia na história do futebol brasileiro. Nem Romário batia Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi. E o Grêmio foi jogar no Rio de Janeiro, tomou uma goleada do Flamengo, 5-0. Não bastasse ter tomado uma goleada de 5-0, todos os jogadores saíram dali, foram para uma boate à noite no Rio de Janeiro, foram fotografados na boate, bebendo, fazendo festa, tal. Aquilo apareceu no jornal, evidentemente, né? Foi um escândalo. Imagina, depois de tomar uma goleada, vão para a balada, tal. O problema era ter tomado a goleada, o que eles fizeram depois não tinha importância, mas tudo bem, apareceu lá. E aí nós fomos, o Grêmio ia voltar para Porto Alegre, todos os repórteres foram para o aeroporto esperar o time do Grêmio chegar. Por quê? Queriam ver o líder da balada, que era o Renato. E o Renato saiu, fugiu, tal, não deu entrevista. Foi para o Estádio Olímpico. Todo mundo saiu correndo atrás do Renato lá para o Estádio Olímpico, que, aliás, era do lado da minha casa, onde eu morei durante toda a minha infância e adolescência lá em Porto Alegre. Cheguei lá, e como o Estádio Olímpico foi o pátio de diversão meu, desde muito pequeno eu vivi o Estádio Olímpico. Vivi desde criança. Os melhores, não vou dizer os melhores momentos da minha vida, não é isso, porque eu tive grandes momentos depois quando fui para São Paulo, mas assim, grandes momentos da minha infância e adolescência eu vivi lá dentro. Momentos de sofrimento eu vivi lá dentro e que não estavam diretamente relacionados ao futebol, mas a outras coisas, a outros aspectos da nossa vida, e eu aprendi muita coisa lá dentro. Então eu sou muito apaixonado por aquilo, porque assim como você deve ter vivido o mundo da literatura, outros viveram o mundo da música na sua infância, eu vivi o mundo do Grêmio na minha infância, eu convivia. E eu conhecia todos aqueles pormenores, os corredores, etc. E nós fomos lá para o Estádio Olímpico para continuar tentando ouvir o Renato, né? Porque, afinal de contas, era a voz de Deus. Precisava falar, todos atrás do Renato e nada. E aí eu saquei que ele estava escondido e digo, ele vai sair por uma porta, porque o carro dele está estacionado. Reportagem investigativa, né? Aí tal. E eu fui para aquele lugar. E eu realmente encontrei o Renato. E ele passou correndo por mim e eu corri atrás dele com um gravador na mão para ouvir o Renato. Nisso, um fotógrafo do jornal Zero Hora vinha no sentido contrário, fotografou aquela cena. Aquilo passou, o Renato não falou. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei na rádio, eu abri o Zero Hora, a última página, a contracapa era o destaque, era sempre o esporte, tinha uma foto do Renato
correndo, e eu assim esticado com o microfone atrás dele. Quando eu olhei aquela foto, eu digo, que vergonha. Eu digo, minha mãe não me pagou, meu pai não me pagou. Né? 4 anos de faculdade particular, né? Gastou uma grana na PUC do Rio Grande do Sul para eu fazer isso. O que esse cara ia me dizer que ia mudar o mundo? Nada, não tinha importância nenhuma a fala dele. E eu saí no jornal correndo atrás dele. E aí eu digo assim, não quero mais fazer isso. Aí na rádio eu falei com o meu chefe de esportes, assim, cara, estou decepcionado comigo. Eu não fiz jornalismo para fazer isso, não é isso que eu quero. E é muito legal, porque era o Flávio Dutra. O Flávio Dutra é um jornalista no Rio Grande do Sul, um cara muito bacana, foi importantíssimo nisso, porque ele era o diretor de esportes da Rádio Guaíba, mas um cara que já tinha muita experiência, longa data na área do jornalismo, não só no esporte. E aí ele disse assim, você tem absoluta razão. Ele disse, até porque o teu perfil é perfeito para o jornalismo. Tem tudo a ver com o jornalismo. A única recomendação que ele disse assim, só não te frustra com a audiência do vizinho. Por que a audiência do vizinho? E ele me explicou. Porque no esporte, quando você faz esporte, qualquer coisa que você disser, teu vizinho ouve. Aí você sai na rua, o vizinho diz, ouvi você na rádio, você disse tal coisa. No jornalismo não é assim. No jornalismo os caras não dão muita bola. A coisa passa meio batida. Então você vai se frustrar, porque talvez você vá para os lugares, as pessoas não vão te reconhecer como sendo o jornalista que fez aquilo. Mas no esporte, porque o cara é um torcedor, o cara é um fanático por aquele repórter, ele conhece a vida do cara, sabe onde o cara mora, etc. e tal. Enfim, mas não me frustrei com isso, consegui passar bem por essa fase. E fui daí fazer o jornalismo. Fiz jornalismo na Rádio Guaíba de Porto Alegre. O que o Renato falou? O Renato falou nada. Nada, ele não disse uma palavra para mim. Nada. Mas ele foi importante para mim, porque eu confesso a você que eu demorei para engolir o Renato. Tá? Hoje eu sou um cara, assim, admiro ele pra caramba. O cara, se você olhar o histórico dele, o que ele fez pela história do meu time foi genial. Eu acho que o Cruzeiro não gosta muito dele aqui, né? Parece que ele teve uma fase aqui no Cruzeiro e a passagem dele não foi muito boa. Quem não gosta é o Atlético, porque ele fazia gol no Atlético. Mas eu acho que ele nem fez tanto gol assim, hein? Eu acho que o Cruzeiro não gosta tanto dele, porque ele nem fez tanto gol assim. Mas, bem, esse é um outro caso. Esse é um problema dele, ele que vai responder por ele. Mas, enfim, ele não falou coisa nenhuma para mim naquele momento. Mas ele foi super importante, porque ele mostrou para mim que minha vida não era aquela, eu não queria aquilo. E aí eu fui para o jornalismo, passei pela rádio, fui para o Jornal Correio do Povo, trabalhei também no Jornal Correio do Povo, fui trabalhar no SBT, em Porto Alegre. Fui para a Rádio Gaúcha, cobri uma Copa do Mundo, fiquei um mês. Terminou meu período de Copa do Mundo, eles assinaram carteira, me contrataram para trabalhar numa produtora de vídeo, um contrato maravilhoso, eu com aquela idade que eu tinha, nunca pensei em ganhar tanto dinheiro na minha vida, saí correndo, fui embora, pedi demissão no dia seguinte. E aí, por sorte, aquilo foi transformador para mim, porque eu conheci pessoas que moravam em São Paulo. Terminou o contrato, era dezembro de 90, não tinha emprego mais no Rio Grande do Sul mesmo, dezembro, ninguém contrata ninguém. Eu fui para um casamento em São Paulo, parei numa casa de um amigo, a vizinha trabalhava na TV Globo. Estava assim, coisa de muro mesmo, de casa, uma daquelas casas comerciários que tem lá no bairro de Pinheiros. E aí ela disse assim, você que trabalha... Dina Amêndola, trabalha hoje na TV Cultura, produtora na TV Cultura. Dina Amêndola, ela olhou e disse assim, você trabalha em televisão, né? O Zezo disse que você trabalha em televisão. E eu me alvorei, dizendo, claro que eu trabalho. Eu tinha trabalhado 6 meses no SBT, né? Produtor, mal tinha feito alguma coisa que preste lá, mas claro que trabalho. Nós estamos precisando de repórter lá na Globo, estão fazendo teste. Você não quer fazer um teste? Eu digo, eu aceito. Peguei uma gravata emprestada, fui fazer o teste. Fiz o teste e passei. Me chamaram e eu passei a trabalhar. Fui morar em São Paulo em 1991. Cheguei em São Paulo dia 1º de janeiro de 91. Comecei a trabalhar dia 6 de janeiro de 91. Em São Paulo, trabalhei na TV Cultura, na TV Globo, TV Cultura, Rede TV, Portal Terra. Fui para a CBN em 98. Mas mais importante do que tudo isso, lá na TV Globo, foi o grande mérito de eu ter trabalhado na TV Globo, conheci minha mulher, com quem sou casado até hoje, 25 anos, pai de 2 filhos, que é a Abigail Costa, que foi repórter durante muitos anos. Ela era repórter do esporte naquela época, fazia apresentação de esporte, depois passou para o jornalismo também da TV Globo, depois foi para o jornalismo da TV Record, até sair do jornalismo, está trabalhando com outra área. Mas então veja que o jornalismo fez parte desse processo todo da minha vida e eu fui sendo caçado por jornalistas, acabei casando com uma jornalista porque era o ambiente em que eu estava, também tem isso, né? Não é por acaso. Mas, enfim, e a gente persiste nesse casamento há 25 anos, sendo os 2 jornalistas como fomos. E foi a partir daí, dessa relação, que a gente teve os filhos que teve.
E aí, Afonso, eu consegui realizar uma outra coisa. Porque ser jornalista era uma coisa que eu queria muito. E consegui ser. Mas, uma coisa, ser um jornalista que conseguisse fazer uma carreira que não estivesse presa ao meu pai. Porque tem uma coisa que eu não contei para vocês, meu pai se chama Milton Ferretti Jung. Eu sou Milton Ferretti Jung Júnior. Então eu fui para São Paulo como Milton Júnior. Né? Então eu levei o nome dele durante todo aquele tempo. As pessoas me viam lá no Rio Grande do Sul, é o filho do Milton Jung. Então eu precisava ter uma independência para mim também, até para provar para mim que, olha, eu sou capaz de tocar minha vida independentemente dele. E fui fazer minha carreira e fiz mesmo uma carreira diferente da do meu pai. Isso foi legal. E depois fui para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu toco minha vida, porque lá eu não tinha essa história de ser o filho do Milton Jung. Comecei como Milton Júnior na TV Globo. Aí um dia eu ouvi minha mulher, que não era minha mulher ainda, nem era minha namorada, dizendo no meio da redação, quando eu entro na redação da TV Globo, ela dizendo assim: Júnior, mas Júnior não é sobrenome, é parentesco. Quem que é Júnior? Né? Achando que Milton Júnior era um nome muito fraco, tal. Eu ouvi aquilo, me assustei, mas me apaixonei, porque depois a gente acabou namorando e casando, tudo bem. E aí eu pedi para o Carlos Tramontina, que era o apresentador do Bom Dia São Paulo, Tramontina, eu quero trocar de nome. Não dá para ser Milton Júnior, tem um monte de Júnior, tinha o Brito Júnior, Elia Júnior, todo mundo era Júnior, né? Precisa ser outro nome. E aí o Tramontina disse, mas qual é o teu nome? Além do fato é Júnior, né? Hã? Além do fato, Júnior é Júnior. Júnior é Júnior, exato. E aí ele disse, mas qual é o teu nome, né? Eu digo, eu posso, sei lá, Milton Ferretti, Milton Jung, Milton Ferretti Jung, não sei. Eu acho que o melhor é ser Milton Jung. E aí eu fui a Porto Alegre e pedi autorização para meu pai. Meu pai, como sempre, foi um apaixonado por mim, isso ele nunca negou, e eu fico muito feliz que ele tenha sido, tal, porque ele sempre foi um lutador, tal, por mim, sempre gostou muito de mim, sempre teve orgulho do trabalho que eu fiz, tal. Ele disse, não, pode usar Milton Jung. E depois eu percebi que foi um baita erro, porque até hoje ninguém sabe escrever meu nome. Se eu fosse Milton Júnior, as pessoas saberiam escrever meu nome. Mas como Milton Jung, ninguém... O seu pai estava na ativa na época ainda? Estava nativo ainda? Ele estava. O pai deixou de trabalhar, hoje ele tem 83 anos, ele deixou de trabalhar há uns 4 anos. Ele saiu da rádio há uns 4 anos. Numa saída triste, porque não houve nenhum respeito à saída dele. Ele tinha dedicado 60 anos a uma emissora de rádio que só persistiu na sua história porque ele permaneceu lá, porque o grupo Calda Júnior foi um dos grupos de comunicação mais potentes que o Rio Grande do Sul teve. Para você ter ideia, ele, no seu auge, ele tinha 2 rádios, a AM e FM, 4 jornais e uma emissora de televisão. Quando ele teve emissora de televisão, ele começou a se destruir, porque fizeram um investimento muito alto, teve uma hiperinflação, uma hiperdesvalorização no Brasil, e aí eles afundaram de vez. E a empresa foi se destruindo, e o Grupo RBS cresceu muito no Rio Grande do Sul, e passou a contratar todos os talentos e valores do Grupo Calda Júnior. Montou a Rádio Gaúcha com base naqueles talentos e valores, e tentou levar o pai de todos os jeitos para lá. Inclusive levou o patrocinador do noticiário que ele fazia, que era o correspondente Renner. Como o Grupo Renner já tinha se separado, eram tintas, alfaiataria, não sei mais o quê. Eles pegaram uma parte e conseguiram o patrocínio. E anunciaram o correspondente Renner vem para a Rádio Gaúcha. Botaram no jornal, campanha, e tentando convencer o pai de ir para lá. E o pai nunca aceitou ir, porque ele dizia assim que ele tinha um compromisso com o Caldas Júnior, que era o dono do grupo, o filho, né, da família que permaneceu lá na frente, que permaneceu à frente da empresa, que não estava... Mas ele tinha um compromisso com ele que ele não ia embora, mesmo que acontecesse aquilo. E teve uma história curiosa com ele, porque a empresa estava quebrada, eles recebiam vale no final da semana, ninguém tinha dinheiro, meu pai, minha família não tinha dinheiro nem para me manter na escola, mas minha mãe lutou lá com os padres para que a gente permanecesse na escola em que nós estávamos, e isso foi ótimo. Mas, enfim, e o Caldas Júnior chamou ele um dia, disse assim, Milton, o que está acontecendo com você? Ele disse, não, está acontecendo, estou sendo assediado para ir embora, eu não quero ir, eu tenho um compromisso, uma fidelidade ao senhor, só que eu não tenho mais dinheiro.
Não tem mais nada. E ele disse, quanto eu estou te devendo? E aí ele não sabia nem quanto estava devendo. Ele disse, não sei, tal, disse alguma coisa qualquer. E o Caldas Júnior fez um cheque na hora, entregou na mão dele. E a curiosidade do cheque era que era um cheque com tinta verde. Os mais antigos devem lembrar que no Brasil era proibido. O cheque só podia ser com tinta azul. Não sei por que tinha esse detalhe do Banco Central. Mas ele, Caldas Júnior, tinha uma autorização do Banco Central para escrever com tinta verde, porque verde era a cor dele. Né? Talvez porque o verde não era o vermelho do Inter, nem o azul do Grêmio, ele ficava no meio do caminho. Mas, enfim, então deu um cheque com a tinta verde, que aí fez com que meu pai pudesse ficar lá. E ele ficou durante 60 anos. Então, ele saiu agora, recentemente, esteve na ativa. Nós trabalhamos juntos em várias oportunidades, trabalhamos juntos em jornada esportiva. Meu pai era locutor de esportes, eu fui repórter. Então, a gente teve boa convivência. Eu estou lembrando disso agora que você está falando. Nós protagonizamos uma história muito curiosa. Presídio Central, em Porto Alegre, com tudo aquilo que vocês imaginam de um presídio central em qualquer lugar do Brasil. Né? Um caos, dominado, tal. Rebelião no Presídio Central. Fomos todos para lá, reportagem para cobrir e tal. E os caras ficaram rebelados um dia inteiro. E aí tinha um canto lá que você conseguia falar com os presos com os reféns. E aí você botava um microfone para falar com o cara gritava tal. E aquela cobertura. E aí eles negociaram que eles iam sair de lá com reféns dentro de carro, para ver se acabavam com tudo aquilo, porque tinha gente ferida, aquele processo de negociação o dia inteiro, e você ali conversando com o preso. E aí terminou não, eles iam sair do Presídio Central com os carros, e eu estava numa viatura da Rádio Guaíba, um carro da Rádio Guaíba. Né? A gente chamava de viatura, parece policial, mas não era, mas é a viatura da rádio. E aí, que era de onde eu fazia a transmissão. E quando os carros saíram do portão, eles saíram correndo em direção a nós. E o motorista que estava ali era um meninão tão jovem quanto eu, disse assim, vamos atrás deles? Eu não pensei duas vezes, entrei no carro e a gente foi atrás deles. E foi curioso, porque eu fui transmitindo aquela fuga por Porto Alegre, isso era um final de tarde, só que a gente percebeu uma coisa, que os 3 carros que estavam saindo, os presos, estavam à nossa frente, e atrás de nós estavam todos os carros da polícia que estavam seguindo eles. Nós estávamos no meio do caminho. E eu fui transmitindo aquilo. O detalhe é que a fuga foi acontecer no momento em que estava entrando no ar, 6:50 da noite, o Correspondente Renner, a 3ª edição do Correspondente Renner, com locução do meu pai. 6:50, às 7 horas entrava Hora do Brasil. Quando o meu pai começou a fazer a locução, disseram, vão fugir. E, numa coisa inédita para o Correspondente Renner, que era uma síntese noticiosa, eu entrei ao vivo. Meu pai me chamou. Eu comecei a narrar. A Hora do Brasil tinha que entrar, não entrou, porque eu estava narrando aquilo, e meu pai continuou fazendo tipo um respaldo ali para mim, né? E eu contando o que estava acontecendo, e a gente foi até a hora que a gente perdeu os presos, até porque a gente não conseguia seguir com o nosso carro na mesma loucura que eles, passavam com sinal vermelho, aquela correria. Perdemos ele, acabamos no meio da Hora do Brasil. Terminou o assunto ali, mais ou menos, porque meu pai recebeu uma ligação de uma senhora que ficou muito incomodada com ele e ligou para ele lá na rádio para dizer assim que era uma vergonha e uma irresponsabilidade ele ter deixado o filho dele correr atrás de bandidos como daquela maneira. Que ele deveria ter dito no ar que sai daí, meu filho. Que para ela aquilo foi uma irresponsabilidade fazer. Mas meu pai não teve esse pudor, até porque quando você está numa batida dessa, você não para pensar nessas coisas, ainda bem, porque seria vergonhoso, vexaminoso. Mas eu estava lembrando, agora quando eu falei dessa convivência, ali, lembrei dessa história aí, que foi curiosa. E agora vamos para os livros. Como é que surgiu? Primeiro, a questão da própria literatura na sua vida, né? E segundo, os livros anteriores são livros um pouco mais técnicos, né? A coisa do jornalismo em si, né? Eu tenho 4 livros. O primeiro deles foi Jornalismo de Rádio, de 2004, lançado pela editora Contexto. Como diz o nome, fala do jornalismo de rádio. O segundo deles é Conte Sua História de São Paulo, que é um quadro que eu mantenho até hoje em São Paulo, na CBN em São Paulo, no qual os ouvintes escrevem as suas histórias da cidade, as histórias que eles vivenciaram, e eu interpreto estas histórias, e nós sonorizamos, e vai aos sábados no ar.
que é o Conte Sua História de São Paulo. Depois eu fiquei muito tempo sem ter coragem de escrever nada. Em 2015, eu escrevi Comunicar para Liderar. E aí um livro, sim, muito mais técnico, no sentido de... e que sai do campo do jornalismo para falar da competência da comunicação como uma ferramenta fundamental para qualquer profissional que quer liderar uma empresa, liderar um grupo de trabalho, quer liderar sua própria carreira. E esse livro eu fiz junto com a fonoaudióloga Leni Quirilos. Ela me dá o respaldo científico para o livro. E eu chego depois aqui em É Proibido Calar. Mas você me perguntou antes dos livros como que a literatura chega na minha vida. Primeiro no exemplo, porque em casa meu pai lia muito Agatha Christie e alguns livros de mistério, e minha mãe lia não sei o quê, mas ela lia muito também. E vocês vão perceber que eu falo muito mais do meu pai do que da minha mãe, porque eu lamentavelmente perdi a minha mãe muito cedo, apesar de ela ter sido extremamente importante na nossa família, mas a gente perdeu ela muito cedo. Então eu não pude viver uma outra fase assim mais consciente da vida ao lado dela. Eu digo inconsciente porque a adolescência é uma coisa meio inconsciente. A gente às vezes não entende o valor das pessoas como deveriam ser. A gente só vai aprender isso um pouco mais à frente. E claro que a gente aprendeu dolorosamente quando a perdeu. Mas enfim, mas ela também lia muito. Então, quando você vê seus pais lendo, você naturalmente cria o interesse por ler. Não sabe o que exatamente, e não me pergunte o que. Eu lembro que eu lia algumas coisas quando eu ia na casa do meu avô, porque o meu avô, pai do meu pai, também tinha muitos livros em casa. E eu lia um livrinho, todas as vezes que eu ia lá, eu relia, que era a história que eu chamava do Tintim, que depois eu descobri que era Tantan. Mas para mim sempre foi Tintim, que era um menino repórter, né, que viajava, um menino com tupete, parecido com o meu, assim, né, no que eu resisto. Eu acho que é Tintin, não? Eu sempre chamei Tintim também. Depois de velho, alguém falou que ia ser Tantan. Para mim é Tintim, sempre foi. Mas dia desse me falaram, eu digo, gente, perdão, mas eu nunca entendi assim. E eu continuei com Tintim. E eu lia aquele livrinho, era sempre o mesmo livrinho que eu lia. Mas meu avô tinha vários outros livros, assim. Em casa. Eu não lembro do que era mais do que ele tinha. Devia ter algumas coisas meio complicadas para a criança ler naquela época. Mas assim, então foi dali. Mas depois eu só fui pegar a leitura daquela coisa meio obrigada da escola. E a escola te obriga a ler de um jeito meio estranho. Porque ela te obriga a ler e diz assim, depois você faz a lição de casa do livro. Pô, aí ficou chato. Né? Porque ela não te ensina a ler. Saboreia esse livro, curte esse livro. Vamos bater um papo sobre esse livro? Vamos fazer o que nós estamos fazendo aqui? Tal. Você não faz isso. Não faz... Uma prova do livro. Tinha prova do livro. Aí ficou chato. E é uma coisa chata para mim, especialmente, porque é um defeito que eu tenho desde pequeno, eu não sei o que é, algum neurocientista vai explicar. Eu tenho um problema de memorizar coisas. Péssimo. Nossa, eu troco o nome das pessoas. Isso já está ficando assim, até Contou isso pro Cortella? Pro Cortella? É. Por quê? Ele deve ter alguma técnica. Ah, né? não. Assim, porque ele é o oposto disso, né? Mas tem vários caras. Ontem eu estava conversando com Paulo Vinícius Coelho. Ele escalou o time do Ceará, para mim de cabeça. O Ceará tinha jogado com o Grêmio no sábado. E ele disse assim, pois é, porque o Grêmio, meu tio, porque pegou o Ceará que pegou com aquela formação, porque é uma formação diferente. E deu o time do Ceará. Eu digo, não, você não sabe de cor o time do Ceará. Você está lendo? Ele disse, não, é que eu vi o Ceará jogar 3 vezes aí. Eu digo, cara, eu posso ver o Ceará jogar 100 vezes, eu não vou guardar o nome. Eu não devo. O cara me pergunta, qual é o time campeão do Grêmio em 2000? Não sei. Foi campeão naquele ano. Não, eu não consigo memorizar essas coisas, sou péssimo para isso. Então, se pegar um livro para guardar o que você tem que copiar, não me peça para declamar. Eu não lembro, não consigo, a minha memória não consegue guardar isso. Eu guardo talvez outras coisas, não sei, mas porque talvez eu não preciso lembrar, porque está lá escrito, quando eu quiser eu vou ler aquilo, entendeu? Mas enfim, o Cortella faz isso, ele lembra das datas, ele sabe tudo, e ele fala com você como se você soubesse, e a gente faz assim, lógico, né? É verdade. E aí você vai no Google, né? Você, é verdade, é isso, é verdade, está aqui mesmo. Não dá. Ele ainda fala assim, olha, então o dia aconteceu isso. Não dá tempo de ir no Google. Não dá tempo.
Cara, é demais. Mas, enfim, mas eu não consigo lembrar das coisas. Então, para mim, era muito sacrificante fazer esse tipo de trabalho. Mas aí, depois, com o tempo, você vai percebendo que a leitura é boa. Na universidade, na faculdade, eu comecei a ler mais. Eu lia muito livros sobre jornalismo. Então, assim, um livro que me marcou, não por acaso, foi um livro que meu tio Tito Tars me deu de presente, A Regra do Jogo, de Cláudio Abramo, que para mim era a bíblia do jornalismo. E aquele livro até hoje eu tenho esse livro guardado na minha casa, e o meu tio não fez uma dedicatória para mim naquele livro, por incrível que pareça. Mas foi ele quem me deu aquele livro. E aquilo foi uma lição para mim no jornalismo. E é curioso, porque se você lê esse livro ele deve ter me dado, eu me formei em 1985, ele deve ter me dado esse livro em 1990, 1982, 81, 80, sei lá, por aí. Quando eu estava entrando na faculdade, talvez. Mas aquele livro, se você lê esse livro do Cláudio Abramo, ele tem coisas que mexem com a gente. O jogo da técnica e da ética, por exemplo, que ele trabalha com essas palavras, é genial, quer dizer, do compromisso que a gente tem de trabalhar tecnicamente de forma precisa e eticamente também, porque a técnica não se basta sem a ética no jornalismo. E ele vai desenvolvendo todo esse tipo de processo de olhar, diálogo, tal. É um livro que me marcou muito naquela época. Outro livro que me marcou ali, e não por acaso, era 1984. Que eu fui acabar dando o exemplo, usando como exemplo depois das minhas palestras N anos depois. Mas é porque naquela época, 1984, quando chegou 1984, era uma leitura obrigatória para todos nós, para tentar descobrir se o mundo era aquilo. E a gente dizia, não, o mundo ainda não é aquilo. E a gente, de repente, se deparou com um mundo parecido com aquilo, né? Com aquele olhar sobre tudo, que todo mundo sabe o que você está fazendo, onde você está. Como agora, por exemplo, eu estou aqui em Belo Horizonte, as pessoas estão sabendo nas conchinchinas, através do Twitter, que eu estou aqui, me vendo aqui, eu não vou conseguir esconder que eu estou aqui. Aqui até é um lugar bom, não é problema a gente se esconder, mas às vezes a gente está em outros lugares e as pessoas descobrem que você está lá, porque eles viram no seu celular, que está ligado, conectado, o seu nome no celular deles. Porque eles entraram no AirDrop, vocês já fizeram essa experiência? Pegue um celular, se vocês tiverem um iPhone, no AirDrop, clique no AirDrop, e vai aparecer o nome de todas aquelas pessoas que não tiveram cuidado, como eu também não tive, de impedir que o seu sinal fosse pego por outro celular. E você fica sabendo o nome da pessoa que está sentada na sua frente aqui, por exemplo. Porque muitas vezes tem a sua cara, inclusive, ali. Então é legal. Chega no aeroporto, faz isso, você descobre todo mundo que está lá. Você entrou no AirDrop agora, né, para ver. Eu sei disso. Mas, enfim, a gente faz isso. Mas todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. E 84 era isso, né? Mas, enfim, são alguns livros que me marcaram ali naquela época, naquele período. Agora, eu, lamentavelmente, não fui um cara da literatura, um cara que me aprofundei, que estudei. Claro que eu tenho livros como Tia Júlia, o Escrivinhador, de Marcos Valente. Viu como eu esqueço todos os nomes? Tá certo, tá indo bem, vai. Mário Vargas Llosa. Nossa Senhora! Quando eu falei Mário, eu pensei em Marcos, olha só. E o cérebro trava. Mário Vargas Llosa. E tinha o Vaguito, se não me engano, que era o personagem, e tinha o radioamador, que eu não vou lembrar o nome, que era mais genial ainda, que era o que escrevia, não era o radioamador, o radionovelista, que escrevia radionovela. Porque o Vaguito queria escrever radionovela, né? Achava que era escritor, era um escritor ruim pra caramba. E o radioamador, o radionovelista do Tia Júlia, era um cara como eu hoje, confunde tudo. Porque ele, não sei se vocês lembram, a história curiosa, porque ele foi tendo uma espécie de demência, e ele começou a misturar os roteiros das radionovelas, que era um sucesso que ele fazia no Peru. As radionovelas dele faziam sucesso no rádio do Peru, peruano e tal. Só que ele começou a misturar os roteiros, os personagens, naquela riqueza que acabou se transformando da loucura dele. Então, lembro de livros como esses. Assim. Esses são livros que me marcaram. Mas, enfim, e depois chegou a minha vez de começar a escrever.
Mas eu só escrevi, para ver como a literatura foi uma coisa forçada, nos 4 livros que eu escrevi, eu só escrevi porque eu fui provocado a escrever. Não porque eu sentei e disse assim, vou escrever um livro. Porque eu nunca tive coragem de fazer isso. Porque eu sempre desconfiei da minha capacidade de escrever o livro, qualquer um dos 4. Talvez menos o Contos de História de São Paulo, porque esse já estava escrito, basicamente, que era uma história contada pelas pessoas, eu tinha de selecionar e reescrevê-las para um livro. Então era mais fácil. Mas também foi provocado. A editora vem atrás de mim e disse, sim. Não foi nem a editora, foi a Marisa Tavares, que era a nossa diretora de jornalismo lá, né? E que é outra escritora que escreve muito bem. Poeta, exatamente. Poetisa que escreve super bem. Tem hoje uma coluna no G1 que fala sobre 50 anos mais. E é uma coluna muito rica, não só na qualidade do conteúdo, mas no texto também. Mas como é que você teve o insight de falar sobre esse tema nesse livro? Nesse caso aqui. Então, vamos para dentro de É Proibido Calar, precisamos falar de ética e cidadania. Este livro também foi uma provocação. E uma provocação da editora Bestseller, que faz parte do grupo Editorial Record, que me chamou, antes de me chamar, me mandou um e-mail e disse assim, Milton, pelo que nós conhecemos do seu trabalho, você é uma pessoa ideal para escrever este ano um livro sobre ética e política. E eu fiz um e-mail muito cuidadoso para responder, agradecendo a oportunidade que tinham me oferecido, mas dizendo que eu não me sentia capacitado, porque eu não tinha argumentação teórica suficiente para um livro sobre ética e política. E que eu achava que havia pessoas muito mais bem capacitadas para desenvolver um trabalho como esse. E até brinquei dizendo o seguinte, mas prometo que vou guardar este e-mail de um convite do Grupo Editorial Record, que eu respeito muito, para eu escrever o livro, porque daqui a alguns anos vou mostrar para os meus netos que um dia o Grupo Editorial Record teve esse atrevimento de me convidar, mas eu não aceitei, né? Então faz de conta que o livro não saiu por minha causa. E eu fiz esse e-mail, está lá o e-mail guardado. Mas a editora insistiu, vamos tomar um café? E a gente foi tomar um café na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Sentamos juntos lá, conversamos. Eu passei o café inteiro convencendo-a de que eu não deveria escrever aquele livro. E resolvi desconversar, fazer aquilo que eu gosto de fazer. Pega o assunto, leva para o outro lado, foge um pouco daquela seriedade que você teria ali, né, para aprofundar determinado tema, e comecei a desconversar. E aí eu criei uma armadilha para mim mesmo, porque eu fui contando para ela algumas coisas da minha vida. Minha relação com os meus filhos, relação com a minha mulher, coisas que eu penso, etc. Tal. Antes de terminar o café, ela diz assim para mim, então está aí o livro. Você tem que escrever um livro sobre essa questão da ética, da importância dos pais com os filhos, a relação entre pais e filhos, e a ética nesse processo. E eu digo, mas não quero falar de política, quero falar de cidadania, porque esse sim, isso é uma coisa que eu tive muito na minha carreira, o tempo todo. A palavra cidadania sempre me acompanhou. Me parece que foi assim, quase que um carimbo para mim em tudo que eu ia fazer. Talvez por isso eu tenha me incomodado com o Renato, lá no início daquela que eu saí correndo atrás dele. Porque eu sempre fiquei pensando o seguinte, isso que eu estou fazendo serve para quê? Tem que servir para as pessoas, tem que ajudar as pessoas. Senão, escrever por escrever não adianta nada. Aquilo que o Renato ia fazer não ia servir para nada, né? Então, assim, eu sempre fui pautado por aqui. Naquela época eu não pensava na questão da cidadania, como ser cidadão. Eu fui aprendendo depois esse processo. E aí aquela coisa, eu digo assim, não, política não, cidadania. Porque aí cidadania eu consigo trazer a coisa mais próximo de mim. E claro que a gente passaria pela ética. Mas aí ela me convenceu de escrever sobre ética e cidadania, no início para os nossos filhos, mas não é exatamente para os nossos filhos, é para os nossos pais, né? Porque é mostrar para os pais, as mães, e quando eu digo pais, e vou falar de pais aqui para vocês, estou falando de pais e mães, enfim, e de todos os adultos referência dos jovens. Porque hoje em dia nós temos uma série de adultos que são referência para esses jovens. Os educadores, de uma maneira geral, porque o nosso papel é ser educador como pai. Não se refere só ao professor educador. Você é um educador dos seus filhos. Então, assim, a ideia era mostrar como que nós podemos nos relacionar com os nossos filhos e levar a eles essa mensagem. E por que levar a eles essa mensagem? Eu vou entrando aqui na história do por que fazer esse livro.
Porque eu tinha... Quando eu decidi ser pai, e não é que eu decidi ser pai e a gente teve filhos, não, mas quando eu acreditei na ideia de ser um pai, e minha mulher na ideia de ser uma mãe, isso certamente não aconteceu ao mesmo tempo, foi acontecendo ao longo da nossa convivência, mas quando eu decidi, para mim, eu tinha muita clareza, assim, que tipo de filho eu quero, quem são os filhos que eu quero ter, ou o que eu quero que meu filho seja. E eu tinha essa ideia, meu filho tem que ser um cidadão, um cara bom. Não interessa o que ele vai fazer da vida, não interessa o caminho que ele vai seguir. Eu tinha um pouco de receio dessa história, porque como eu era de uma família de jornalistas, de impor aos meus filhos, e eles sairiam de um casal de jornalistas, impor a eles o jornalismo. Então eu tinha um certo receio disso. Eu digo, eles têm que ter liberdade para escolher, mas eu quero que eles sejam cidadãos. E isso, para mim, sempre foi muito marcante na minha vida. E aí eu achei, vou falar sobre esse assunto, então. Vamos conversar sobre esse assunto. E aí entrei na história do livro. Começar a tratar desse tema. Foi por isso. E por que agora? Nesse momento? Porque nós vivemos um momento muito crítico na política brasileira. Primeiro, que as pessoas têm medo ou não gostam de falar de política, porque nós costumamos confundir política com aquilo que é feito nos congressos e nos palácios. E a gente não quer falar desse assunto, porque nos incomoda, nos indigna, nos frustra, nos causa desânimo. E a gente não percebe que política faz parte da nossa vida. Você convive com alguém, há uma relação política entre vocês. A política é a negociação, é a conversa, é o diálogo, é o ceder, é o retroceder quando necessário, é o argumentar, contra-argumentar, é o, às vezes, não aceitar. Faz parte da política isso. Mas é tentar convergir e tentar fazer com que não sei se a palavra correta é o senso comum, mas que, de alguma maneira, a gente consiga elaborar os interesses comuns que existem entre nós, de uma maneira civilizada. E a gente diz assim, eu não gosto de política. Como você não gosta? Você faz política. Você faz política no trabalho, no local de trabalho. Quando você discute com seus colegas a agenda de plantão do final de semana, é um processo político, é uma discussão política. Quando você discute salário, é um processo político. Quando você discute as prioridades do seu trabalho, é um processo político. Quando você vai para a escola e se relaciona com as outras pessoas na sala de aula, é um processo político. Quando você vai para a igreja, tem um processo político. Enfim, a política está na nossa família. Enfim, a política faz parte do nosso dia a dia. Como é que nós vamos odiar a política? Se isso faz parte do nosso dia, não dá. Então eu tenho que mostrar para as pessoas que nós temos que começar a fazer política, talvez dissociando daquilo que é feito lá, mas começar a mudar a política pelo que nós somos capazes de fazer, por aquilo que está ao nosso alcance. E transformar ou influenciar as pessoas que estão próximas da gente. Nossos amigos, nossos colegas de trabalho, o vizinho, os parentes e os filhos. E é aí que eu entro na história, principalmente os filhos. O contato é direto. Será que a gente não pode formar um cara melhor do que aquilo que nós estamos vendo, para que, quem sabe, esse cara, se um dia ele quiser ser um agente público, fazer da vida pública uma coisa mais saudável, mais ética, é ali que eu posso começar a mudar. Porque a gente se frustra e entra no desânimo quando nós percebemos que nós não conseguimos mudar a vida da política do seu país. Nessa visão do que é a política do seu país. Eu sou incapaz, e aí entra no desalento, que é uma palavra que a gente roubou, ou a gente surrupiou, do IBGE. O IBGE começou a nos ensinar o desalento, né, de forma mais prática no jornalismo. Por quê? Porque quando ele fazia as estatísticas do desemprego, ele dizia que tinha tantos desempregados e tantos desalentados, que não entravam naquela época no índice de desemprego. O que era o desalentado? O desalentado é o cara que não acredita mais nele. Porque ele cansou de procurar emprego e ele acha que ele não tem mais condições de encontrar, mesmo que apareça. Então ele saía, inclusive, das estatísticas, ele virava um cara invisível naquele processo. É o desalento do emprego. E o desalento do emprego é de uma tristeza tão profunda, que é mais triste do que o desempregado que está lutando para conseguir um emprego, para fazer o bico. O desalentado não acredita mais nele.
E a gente começou a ver, por exemplo, jovens desalentados, que não acreditavam mais no seu potencial. O cara que acabou de sair da escola, que entrou talvez na universidade e que não acredita mais nele. Que futuro tem esse cara? Que futuro tem um país com caras como esse? Então, isso a gente migra, pega essa palavra e traz para a política. As pessoas começam a não acreditar mais que é possível transformar. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque você abre mão de um voto que pode ser um voto de revolta, para não fazer nada. Eu percebi isso quando eu criei lá em São Paulo um grupo chamado Adote um Vereador. 2008, faz 10 anos. Eleição domingo. Na segunda-feira eu apresentava o CBN São Paulo e dei a lista, eleição municipal, dei a lista dos 55 vereadores eleitos pela cidade de São Paulo. Comecei a receber e-mail. Naquela época não tinha WhatsApp ainda, não tinha Twitter, Facebook, era e-mail mesmo, há 10 anos. O mundo mudou muito, né? E aí eu comecei a receber e-mail de ouvintes da CBN dizendo assim, quem elegeu esses caras? Quem são esses caras? Eles não me representam. E eu digo, peraí, nós acabamos de sair da urna, tivemos uma campanha eleitoral, discutimos, debatemos, tal, e você não sabe quem são esses 55? São os seus vereadores. Eles estão lá representados. E aí eu fui tentar entender. E eu fui dar uma olhada nos números, eu não sou bom de números também, mas enfim, fui dar uma olhada nos números, e aí São Paulo tem mais ou menos uns 12 milhões de moradores, naquela época tinha isso, deve ter mais agora, 8 milhões e meio de caras aptos a votar, 2 milhões e 900 mil eleitores não compareceram, ou compareceram, votaram nulo, votaram em branco. 2 milhões e 900 mil pessoas não eleitores. Pior, eu peguei o número de votos dos 55 vereadores. 2 milhões e 300 mil votos no total. Nós não vamos levar em consideração que o voto na legenda elege alguém, porque aí entra no conceito eleitoral, complica. Porque a gente sabe que, na real, o eleitor acredita no seguinte, eu elegi em quem eu votei. O cara não pensa que pode estar elegendo o outro. Deveria pensar, mas enfim, vamos para a prática, para o mundo real. É isso. Se eu elegi, ele está na Câmara, ele me representa. Se eu votei, ele não foi para a Câmara, não tem representante. E aí, então, vejam só, o número de não eleitores era maior do que o número de eleitores. E eu fui ver que de cada 10 paulistanos naquela eleição, só 3 conseguiram eleger alguém. 7 foram para casa, frustrados porque não elegeram ninguém, voltariam às urnas dali 4 anos. Quando eu percebi isso, e falei isso no ar, saiu a ideia, eu digo, cara, esse cara que está eleito e que você diz que não te representa, é o cara que nos próximos 4 anos vai começar a discutir, apresentar e aprovar leis que mexem na sua vida. Ah, mas esses caras fazem muita lei que não tem importância, é verdade. Mas tem algumas leis que mexem na sua vida, começar pelo orçamento. Para onde vai o dinheiro? Para cá, para a cultura, para isso, para aquilo? O orçamento passa pela Câmara Municipal. Então, esse cara aprova leis que mexem na sua qualidade de vida, vai impactar a sua vida. E se isso não te convence, como o bolso convence mais, esse cara, tudo o que ele faz lá é com seu dinheiro. Para manter a Câmara Municipal, eu não vou entrar na discussão se é dinheiro de mais, dinheiro de menos, mas para manter a Câmara Municipal, para manter o gabinete dele, para pagar as contas, é com seu dinheiro. Você vai deixar ele fazer o que ele quiser? Adota um vereador. Foi daí que saiu a ideia. Porque a ideia era assim, você não tem um vereador lá? Adota um. Passa a acompanhar o trabalho dele, acompanha os 4 anos de vida dele. Levanta todas as informações que puder. Publica essas informações, na época blogs eram um grande canal. Bota num blog e a gente constrói uma grande rede de blogs com informações sobre os vereadores. Daqui 4 anos, porque a maior parte foi lá escolher o vereador que ele não gostava, né? Daqui 4 anos, quando nós formos às urnas de novo, a gente faz uma pesquisa nesses blogs e pelo menos sabe quem eram aqueles vereadores. E o nosso voto é mais consciente. Foi daí que surgiu a ideia do Adote um Vereador, que permanece até hoje. Se espalhou por... Ele virou aplicativo, alguma coisa assim? Não, eu confesso a você que nós somos uma negação nesse processo, mas nós resistimos até hoje. Todo segundo sábado do mês nós nos encontramos no café do Pátio do Colégio, que é o local de fundação da cidade de São Paulo. São Paulo tem um mérito que é ter sido fundado a partir de um colégio, né? Enfim, e a gente se encontra lá todo segundo sábado do mês, um encontro presencial para discutir coisas, falar coisas sobre política, sobre cidade, sobre cidadania. Mas esse grupo foi se transformando e ele foi se
se reconstruindo de várias maneiras. Então, por exemplo, tem um colégio, o Colégio Santa Maria, na Zona Sul de São Paulo, tem um grupo de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e a professora Maria Cecília, ela... eu tenho certeza que eu errei o nome dela. E a professora Maria Cecília, mas ela vai me perdoar. Terça-feira eu estarei lá conversando com os alunos, ela vai me perdoar, eu tenho absoluta certeza. Está gravado. Não, mas ela me perdoa, eu sei que ela vai fazer isso. Porque o que ela fez? Ela pegou a ideia do Adote um Vereador, levou para o grupo, ensinou para aquelas pessoas, e ela que estava ensinando a alfabetizar aquelas pessoas, passou a alfabetizá-las politicamente também. Dizer o seguinte, cara, você sabia que tem uma Câmara Municipal que representa você? Pior, você sabia que tem vereadores aqui da nossa região, Zona Sul, que estão lá? O que esses caras fazem pela nossa região? Levou as pessoas para lá, as pessoas foram para lá, elas ficaram impressionadíssimas. Primeiro que baixa a presença de pessoas, de pessoas na Câmara assistindo, baixa a presença no plenário. E os vereadores que eram da região não aprovando nada da região. E eles começaram a ter contato e a cobrar coisas. E conseguiram levar os vereadores a dar as explicações lá no palco do colégio. Então, assim, veja que bacana. Então, assim, nosso barato não é que tem um aplicativo, não é que tem um site competente, não é que nós temos tanto número de vereadores. É que nós somos uma ideia que as pessoas continuam levando para algum caminho e levando em frente. Dia desses, eu descobri numa cidade chamada Nova Venécia, que fica no Espírito Santo. Eu vi uma reportagem no Jornal Nacional e achei genial aquele grupo lá se mobilizando para acompanhar o trabalho dos vereadores, chamar um promotor público para ajudá-los, para dizer, olha, o que a gente tem que olhar aqui na Câmara, o que é importante, o que não é. E eu digo, puxa, que bacana, preciso conhecer esses caras, né? Naquela semana eu recebi contato de um jornalista do Espírito Santo, pelo Facebook, ele disse assim, eu queria conversar com você, porque tem um grupo que se formou lá em Nova Venécia, e eles disseram que se inspiraram no Adote um Vereador. E eu estava indo buscá-los para conhecer como é que era a estratégia deles para serem organizados. Então, as coisas vão acontecendo assim, espontaneamente. E a gente só resiste, chegou a 10 anos agora, porque a gente vê essas células se espalhando em algum lugar. E aí entra a questão da cidadania de novo. Então, eu não sei nem por que eu entrei nessa história agora, mas, enfim, Afonso, você deve estar falando sobre a questão da cidadania contida no livro. Que é isso? Entendeu? Isso é cidadania, cara. Isso é você usar a sua função. E toda a função que você exerce, você pode ser um cidadão. Você deve ser um cidadão. E deve agir de forma ética. E, a partir desse seu trabalho, impactar o outro. E começar a mudar as coisas, fazer essas coisas melhores. É isso que a gente precisa. Se a gente não muda a política lá no alto, a gente pode começar a mudar agora. E aí não desanimar. Não deixar, eu entrei nisso porque o desalento leva você simplesmente não participar mais disso, não votar mais, ou votar, tanto faz o meu voto, ele não tem importância. Tem! Você tem que estar consciente do que você faz para ele valer a pena, mesmo que a gente erre. E esse é o grande barato da democracia. Nós temos o direito de errar a cada 4 anos, ou a cada 2 anos. Porque nós temos aí eleições para o município, temos eleições para a federação, para o Estado, mas, enfim, a cada 4 anos nós podemos tentar mudar. Eu venho de um Estado que, não sei se vocês sabem, desde a redemocratização, desde o que o Sérgio Abranches chama de Terceira República, né, nós não reelegemos nenhum governador. A cada 4 anos vem um novo governador, e a gente tenta de novo, erra, e bota um outro governador, e a gente tenta de novo e erra, e bota um novo governador. Esse ano, não sei, as pesquisas estão mostrando lá, parece que até vai ter uma reeleição, porque parece que não tem mais nem quem pôr lá de novo, entendeu? Mas a gente vai testando. O bom da democracia é isso. Mas a gente não pode desistir desse processo. E fazer desse processo do eleitor um cidadão, que esse é o grande barato do processo democrático. Porque se a gente, dia 7 de outubro, vai escolher alguém, vai votar em alguém, no dia 8 de outubro, a gente tem que começar a exercer de novo a nossa cidadania. O nosso trabalho não se acaba ali. Pelo contrário, aquilo é um ato desse grande papel que nós temos no mundo para ser protagonista, que é de ser um cidadão. E é fazer política no seu dia a dia. Política nesse sentido, de impactar os outros, influenciar os outros, mexer com os outros e mexer com os nossos filhos. Por quê? Porque, e aí a frase não é nova, porque se a gente não consegue saber com que mundo a gente vai entregar para os nossos filhos, a gente pode tentar entregar filhos melhores para o mundo, e aí eles que se virem, eles que façam esse mundo ser melhor lá na frente. Agora, se eu não fizer esse trabalho agora, aí eu acabo mesmo, aí eu entrego para Deus e todo mundo, e aí, meu filho, aí não sei o que vai dar disso aqui, não sei do que vai dar de nós. Não dá para desanimar, porque se eu desanimo,
caio na descrença. Se eu caio na descrença, eu não tento mudar ninguém. E aí eu boto um filho no mundo e digo, te vira, meu filho, porque esse mundo está perdido. Então não bota, cara. Então repensa essa sua função de pai ou de educador. Porque se eu não acredito mais nisso, o que eu estou fazendo botando gente nesse mundo e incentivando os outros a botar gente no mundo? Não dá. Milton, você está com planos de escrever outro livro ou vai ter que ter a editora? Foi assim, a editora, no dia que o livro terminou, eu fui na editora para conversar com a turma da editora, né? Apresentar o livro para o pessoal do marketing, para o pessoal, enfim, para todo mundo que ia vender, para o cara que ia pegar o livro e botar embaixo do braço para tentar ver. Eu fui lá vender o livro para eles. E eu conversei com eles. Foi a primeira vez, assim, o livro não tinha rodado ainda. O livro ia rodar no fim de semana seguinte. E aí eu falei com eles isso. E aí a editora, na hora assim, no elevador, no caminho, disse assim, posso te contar? Porque eu sou um pouco assim, não sei se vocês perceberam, eu estou tentando falar com uma voz um pouco mais baixa aqui, porque nós estamos nesse ambiente que parece mais respeitoso. O Afonso tem uma figura assim que gera um respeito todo, porque eu olho para ele, ele tem a cara da literatura, e aí a gente fica respeitando. Vocês assim estão com esse olhar para cá, então eu estou tentando ser mais calmo. Se eu estivesse em pé falando aqui, eu já estava espalhando o corpo para um canto e outro desse palco, porque eu não consigo, eu não me contenho nisso. Mas eu sou muito entusiasmado para falar sobre isso que eu estou falando com vocês. Eu antes de vir para cá, minha mulher me mandou um WhatsApp e disse assim, amor, boa sorte, fica com Deus, se controla. Porque, na verdade, assim, se controla. Porque, na verdade, assim, eu falei durante 4 horas hoje no meu programa lá na rádio, tá? 4 horas de programa. Eu saí de lá, eu tive reuniões, gravei algumas coisas e falei mais um pouco. Aí eu peguei um avião e vim sentado do lado de uma pessoa que começou a conversar comigo e eu comecei a conversar com ela e a gente conversou a viagem inteira até aqui. E agora eu sento aqui, falo. Amanhã eu tenho que falar mais 4 horas de novo. Eu acordo às 4 da manhã, vou para a rádio, começo a apresentar o programa às 6 da manhã, não para mais, entendeu? Então eu estou sempre falando, ela se controla, porque eu me entusiasmo nisso. E eu, quando eu falei com eles, eu me entusiasmei. E eu me entusiasmei tanto que ela me chamou e disse assim, Milton, eu já tenho outro livro para você escrever. Eu digo, não me fala. Não me fala agora, eu preciso absorver esse... Eu nem li esse livro ainda, né, impresso, que eu quero ler esse livro impresso, para entender ele impresso, como ele é, como é que ele ficou tal. Não me fala, eu preciso sofrer esse livro muito ainda. E, principalmente, eu precisava, e isso foi acontecendo depois, que a primeira impressão, isso eu tinha te contado agora há pouco, a primeira vez que eu senti assim, eu tenho um livro, foi quando eu recebi o último texto, porque eu tinha 2 textos que eu fiquei numa tremenda expectativa e sofrimento. O texto da Miriam Leitão, que faz o prefácio do livro, e o texto do Mário Sérgio Cortella, que escreve a orelha do livro. Porque são 2 figuras que eu tenho um extremo respeito pelo talento e pela qualidade deles. E eu tive o atrevimento de dizer assim, Miriam, Cortella, você escreveria esse texto para mim? Aí eu vou contar uma coisa, então. Que foi o seguinte, aconteceu uma coisa assim, vou contar a verdade para vocês. Eu escrevi o livro, tal. E aí a editora disse, precisa ter um prefácio, alguém escreveu o prefácio, alguém escreveu a orelha. Fazia, como é que chama isso? É blurber. Tem um nome bonito isso aqui atrás, que são as frases das pessoas ali atrás. E aí me deu assim, cara, eu vou ter que pegar os originais desse livro e entregar para alguém ler. Que vergonha. Eu acho que nem eu estou acreditando que é o livro, tal, ainda o livro é um livro. E alguém vai ler, e eu não vou entregar para qualquer um, vou ter que entregar para pessoas que eu gosto, que eu considero. E aí eu fui procurar as pessoas. E aí eu achei que ia fazer uma pegadinha neles. Digo, olha, sabe o que é, Miriam? Eu queria que você escrevesse, se você tivesse assim, escrever o prefácio do meu livro. O livro fala sobre ética e cidadania, a história é assim, 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 assado, tal. Mas você não precisa fazer um prefácio falando do livro. Você fala sobre o tema para mim. Porque a minha esperança, ela não vai querer ler o livro, né? Então eu não vou entregar o livro para ela ler, porque ia ser duro eu ficar esperando. E aí, claro que a primeira coisa que ela fez, com a responsabilidade que ela tem, porque ela tem muita responsabilidade, assim, não tem problema, me manda os originais do livro. Eu digo, eu vou ter que fazer, ela vai ler o livro, o que ela vai pensar desse livro? Ela vai ler, e aí foi um sofrimento. Aí tinha o segundo sofrimento, que era o Cortella. Aí eu mandei uma mensagem, porque o Cortella tem essa coisa legal, ele não recebe WhatsApp, ele não recebe e-mail, não recebe nada. A única coisa que recebe é o Messenger, né? Aí, assim, eu digo, não vou nem ligar para ele.
eu vou mandar um Messenger para ele. Aí eu mandei um Messenger para ele. E aí ele disse assim, não tem problema, é só mandar os originais do livro que eu te escrevo com o maior prazer. Puta, lá vai um original do livro para ele de novo. E aí eu mandei os originais para eles e ficava num sofrimento em casa, pensando assim, pô, eles devem estar lendo isso, não devem estar gostando. E aí eles devem estar, agora estão incomodados, porque, puxa vida, no final de contas, o Milton é um cara legal, né? O que eu faço? Será que eu digo para ele que o livro não é bom? E eu fiquei naquele sofrimento. Aí foi num fim de semana, eu recebi eu estava no computador lá, domingo, reescrevendo de novo o livro, né? Porque reescrevendo, eu digo assim, porque você vai corrigindo uma coisinha, e aí você lê de novo, você acha que a frase podia ficar melhor assim. E caiu o e-mail da Miriam Leitão. Nossa, aquilo foi um baque. E eu abri. Primeiro que ela mandou uma frase, duas bonitas assim no início. Aí quando eu abri o texto dela, eu comecei a ler, eu chorei. Chorei mesmo, como estou sentindo vontade de chorar agora. Eu chorei, porque eu digo assim, pô, ela não só leu, né? Como ela contou sua história, que é sempre emocionante, mas ela entendeu, ela entendeu exatamente o que eu queria dizer. Ela percebeu o que eu queria dizer. Porque é isso mesmo que ela está falando aqui. Então ela compreendeu, e aí eu fiquei mais, talvez aí entra um pouco da vaidade, eu consegui fazer a Miriam Leitão entender o que eu queria com esse texto. Cara, aquilo me fez chorar. E aí foi uma vibração, assim, porque lá em casa a gente está sempre meio misturado, a gente tem um ambiente em que está todo mundo junto, onde eu escrevo, onde meus filhos jogam, onde meus filhos trabalham, né, tudo numa mesma sala, com os computadores todos juntos, tal. E aí foi uma vibração, porque eles vibraram, porque eles vão acompanhando as minhas angústias, eles são assim meio comedidos, mas eles sacam que eu estou sofrendo, tudo. Só que ainda tinha o texto do Cortella, que aí era outra história, porque o cara é um filósofo que você respeita, que escreve sobre ética como poucos e que sabe falar para os outros sobre ética com uma facilidade, com uma presteza, com informações que são... Porque daí eu já ficava pensando assim, será que eu troquei alguma informação? Será? Porque eu posso ter trocado, vai que tenha acontecido. Assim, porque eu fico conferindo nomes atrás de nomes, né? Eu fico olhando cada coisa, porque essa coisa da memória, no livro está gravado lá, não dá para estar errado. E aí eu ficava olhando. E aí tinha o Cortella, e o Cortella tinha pedido 30 dias. Puta, então ia ser 30 dias de sofrimento, né? Só que ele foi carinhoso comigo, generoso. Caridoso, comigo. né? Mas carinhoso também. Ele sempre é carinhoso comigo. Ele sempre me abraça. Cortella, eu tenho uma história curiosa, né? Ele conta isso, eu não lembrava, mas tudo bem, ele garante que foi assim. A primeira entrevista que eu fiz em televisão aqui em São Paulo, na TV Globo, foi com ele. Ele era secretário municipal de Educação, lá em São Paulo. E eu fazia reportagens ao vivo, entrava ao vivo no Bom Dia São Paulo, e eu fui entrevistá-lo numa escola, tal. E ele disse que foi a minha primeira entrevista. E eu mantenho essa história porque eu acho que ela é bacana, porque é com um belo entrevistado, né? Mas, enfim, voltando. E aí eu fiquei esperando o Cortella. E aí chegou o texto do Cortella. Também foi num final de semana. Foi outro choro. Foi outra emoção, porque aí eu li em voz alta para as pessoas ali, né? Para os meus filhos, para a minha mulher, eu fiz questão de ler em voz alta para eles. Porque aí foi a primeira vez que eu digo assim, não, eu tenho um livro, é verdade, eu agora posso ter coragem de apresentar esse livro para os leitores. Porque se eu passei pelo crivo destes dois leitores, pelo que eles, e principalmente pela maneira como eles escreveram, porque eles podiam ter disfarçado, né? Não ter escrito do livro, ter escrito só de outras coisas e falar, você é amigo do Milton. Mas, enfim, eu percebi que eu tinha um livro. Aí eu digo, cara, eu tenho esse livro. Agora é a hora de entregar para o leitor. O cara vai ler, e aí talvez alguns vão criticar, alguns vão elogiar, alguns vão recomendar. Agora a coisa vai começar a acontecer. O livro vai se tornar verdade, porque o livro só se torna verdade nesse momento em que ele aparece na mão das pessoas, em que as pessoas começam a ler, a absorver e talvez riscar o livro, né? Marcar, isso aqui está errado, não é assim, ou eu acho aquilo, ou discutir algum tempo. Aí o livro acontece. Então, assim, eu queria sofrer estes momentos antes de pensar num novo livro. Mas ela já tem um novo livro para escrever. Mas ela não te contou? Ela deu uma... Quando a gente se encontrou depois na Bienal... Ela está falando quem é? É a Lívia? É. E quando... Metida, né? Mas, enfim. Metida, mas, enfim. Mas
Nós nos encontramos na Bienal do Livro, e a editora também foi muito generosa comigo lá na Bienal do Livro, ela mais uma vez deu uma bicada assim, do tipo, temos outro livro para escrever, hein? Temos que começar aí. Porque uma coisa que eles curtiram lá é que eu sou isso na minha vida sempre aconteceu, eu sou um cara muito disciplinado. Se você disser para mim assim, é tal horário, de tal horário, é tal horário, é tal horário, ponto. Mas eu brinquei que era 8 horas, viu? Tá, não, eu até fui olhar o horário aqui. Não tá na hora de acabar mesmo. Então tá bom. Mas enfim, mas enfim, é de tal horário a tal horário, tal. E aí eu fui. Eu quero conferir uma coisa aqui enquanto nós estamos conversando, tá? Porque eu preciso. Você não tem ideia do quê. Mas enfim, e a editora me deu um prazo muito curto. Eu comecei a falar. A gente conversou em fevereiro e eles disseram assim: o livro tem que estar pronto para o Dia dos Pais. Eu digo, pô, tá, e daí tem que entregar, e tem todo aquele processo de produção, tal, escrever. E eu comecei a escrever. E eu me dedico muito qualquer coisa que eu faça. Eu só joguei basquete 300 porque eu era extremamente dedicado, só por isso, porque eu não jogava nada, era péssimo, meu talento era péssimo. E talvez na escrita não seja muito bom, mas vamos lá. Mas eu sou um cara esforçado, eu me esforço para fazer a coisa boa. E por isso eu sofro, porque daí eu leio, eu pego o texto, pego a palavra, mudo a palavra, aí eu acho que a palavra não tem uma sonoridade boa, e isso é uma coisa que também para mim. Como eu sou um jornalista, hoje essencialmente de rádio, o jornalista de rádio fala muito, como vocês podem perceber. E a gente fala muito mais do que escreve. Então, quando eu começo a escrever, eu escrevo como eu falo. E aí o meu texto tem que ter a sonoridade da fala. E eu vou lendo em voz alta. E aí eu fico tentando pensar na seguinte maneira: mas o leitor, quando for ler esta frase, vai ler nesse mesmo tom em que eu vou ler, e às vezes eu fico com vontade de ler o texto para ele. Entendeu? Ontem até a repórter lá do Estado de Minas me perguntou assim: vai ter um audiobook? Eu digo, puta, essa é uma baita sacada. Eu não tinha pensado nisso. O audiobook ia me ajudar nesse sentido. A boa resposta é que tem algumas pessoas que já leram o livro e me dizem assim: Milton, quando eu estou lendo o seu livro, eu parece que estou ouvindo a sua voz. Eu digo, beleza, então já deu alguma coisa certa. Claro que o impacto do rádio é muito forte. Eu não tenho essa ilusão de que o meu texto é algo genial e por isso gera isso. Isso está ligado porque é uma comunicação entre os trabalhos que a gente realiza. Evidentemente que a pessoa que vê o livro vai me reconhecer pelo trabalho que eu faço no rádio e talvez traga a minha imagem para dentro disso. Espero que no livro ela vai descobrir outro tipo de Milton, um Milton que chora, um Milton que se emociona, e eu faço jornalismo emocionado. Talvez eu tente não mostrar, porque a gente busca sempre ter algum tipo de equilíbrio em todas as coisas que a gente faz. Tem de ter esse equilíbrio, principalmente quando você trabalha com o público, porque se eu não tiver esse equilíbrio, eu posso mover pessoas de maneira errada, em uma determinada direção, e não é esse o meu papel. Eu não sou um animador de torcida no rádio, eu sou um jornalista, então eu tenho que tratar as coisas de maneira equilibrada, mesmo quando algumas pessoas com as quais eu trato não mereçam esse equilíbrio, mas eu tenho essa obrigação, esse compromisso. Mas eu me emociono, eu às vezes tenho vontade de rir muito, às vezes eu tenho vontade de chorar muito, às vezes eu tenho raiva, às vezes eu me indigno, então eu me emociono muito. E no livro eu não tive medo de fazer isso, não tive. Porque quando eu começo a escrever, eu começo a me entregar. Aí eu começo a contar coisas. Aí eu vou falando de coisas da minha família. Eu até dou graças a Deus não, né? Pega mal isso que eu ia dizer. Ainda bem que meu avô não pode mais ler esse livro, né? Meu avô já morreu faz muitos anos, então ele não pode ler mais o livro, tal, falando dele. Porque eu vou contando coisas das pessoas, eu vou falando coisas das pessoas. Teve cuidados, assim, teve algumas histórias de amigos que eu vivenciei com amigos dos meus filhos, e que eu não cito o nome daí, né? Porque, por exemplo, o nome... Você esqueceu na hora. Não, o pior é que não, porque a frase que a gente usa lá usa o nome do menino, né? Do menino que foi protagonista da história. A frase virou meio que um jargão, assim, para determinados momentos, mas a gente não usa, eu não ia botar o nome dele. Eu não cito o nome do vizinho,
por exemplo, que é meu vizinho até hoje, mas como ele não lê e não ouve rádio, tudo bem, eu posso falar essas coisas, né? Mas foi um vizinho, aconteceu assim, gente. Foi assim, posso contar? Dá tempo? Foi o seguinte, porque uma das coisas que eu conto é o seguinte, a família hoje está muito diferente, e ainda bem que ela está diferente. E não existe mais o papel do pai e o papel da mãe, existe o papel dos pais, né? Nós compartilhamos tudo, não tem quem cuide mais, quem cuide menos, nós temos que cuidar todos. Então o pai sai para trabalhar, a mãe fica cuidando dos filhos. Esse modelo de família, ele está sendo transformado. A minha família foi uma família clássica nesse sentido. Minha mãe cuidava dos filhos, meu pai trabalhava. Mas, enfim, quando eu formei a minha família, eu e minha mulher formamos a nossa família, ela já não era mais nesse modelo. E aí acontecia coisa do seguinte, eu e minha mulher como jornalista, a gente ia dividindo os horários, e eu trabalhava à noite, eu apresentava, eu acho que trabalhava na TV Cultura, ou na Rede TV, não lembro direito, trabalhava à noite. E minha mulher trabalhava durante o dia. Então, durante o dia, eu ficava com meus 2 filhos. E eu ficava em casa com ele para cima, para baixo, tal, brincava, a gente ia para trás, às vezes eu levava, saía para a rua, enfim, ficava com eles o tempo todo. Aí uma vez o meu vizinho, ele continua sendo meu vizinho, e ele disse assim, ele encontrou minha mulher na porta na rua, assim, né? Encontrou a minha mulher e disse assim para ela, disse assim, Abigail, queria pedir um favor para você. Porque como ela trabalha na TV Globo, todo mundo acha que o cara trabalha na TV Globo, o cara arruma emprego para todo mundo, né? Não é verdade. Mas, enfim, aí ele disse assim, eu queria ver se me ajudasse, eu estou desempregado faz muito tempo, então, você sabe, estou com 50 anos desempregado, não é fácil hoje conseguir emprego na cidade. A senhora sabe bem, né, disso, porque a senhora passa isso na sua família, né? Daí ela disse, não, por quê? O seu Milton não está desempregado? Olha só a cabeça dele. Na cabeça dele, o homem que ficava em casa cuidando dos filhos é um desempregado. Né? Agora, se fosse uma mulher em casa cuidando dos filhos, não tinha problema. Era dona de casa, estava cumprindo a sua função. Então é curioso isso, né? Porque para o cara, o homem em casa cuidando de filho é desempregado. E que fosse desempregado, mas ele não me viria como um dono de casa, exercendo aquela função naquele momento. Porque para ele, o papel do homem está na rua. A mulher é que fica em casa. E ele devia pensar, esse vagabundo fica em casa e manda a mulher trabalhar. Devia ser na cabeça dele, devia ser isso, né? Enfim, mas tudo bem. Mas só para contar um pouco mais dessa história que eu queria compartilhar aqui com vocês. Mas isso tudo eu vou contando no livro, eu vou descrevendo, e aí eu vou entrando, por isso eu vou contando assim coisas do vizinho, do meu avô, do meu pai, aí contei coisas dos meus filhos. Eles não reclamaram até hoje. Eles entenderam que eu sou assim, que eu vivo assim. Eu só sei contar as coisas a partir de histórias que eu vivenciei. Eu não sei contar de maneira diferente. Então, eu preciso fazer uma correção. É isso que eu estou vendo, não é a Lívia. É a Raíssa, né? Essa é a Raíssa. É a Raíssa. Eu sabia. É a Raíssa. Porque a Lívia não tem trema no i. Olha que a memória do cara. Não, porque a Raíssa... Falando nisso, você já aprendeu a imitar o Cortella? Não, eu não sei imitar o Cortella. Eu nem teria coragem de fazer. Eu consigo. Você consegue imitar o Cortella? Imita aí. Bom, então, nesse caso, a gente pode ver que nem tudo é como deveria ser, porque o povo de Londrina é pé vermelho e eu sou pé marrom. Tem que filmar ele. Cortella. Filma ele aí que a gente vai mandar pro Cortella. Vamos mandar pro Cortella isso, né? Divertidíssimo. Não, mas a Raíssa Castro, vocês viram como eu sou péssimo para nome? E eu tenho que criar desenhos nos nomes para guardar o nome da pessoa. Porque a Raíssa, ela tem uma curiosidade, o nome dela tem trema no i. E isso eu respeito. E, aliás, se vocês perceberam, o meu nome tem acento no i. Isso aqui foi uma briga com a revisão o tempo todo, porque era um cuidado que eu tinha o tempo inteiro. Meu nome vai sair com acento no i? Né? Por quê? Porque meu pai fez questão de botar isso. Essa é a única diferença que eu tinha do meu pai. Eu tinha um acento no i. Paroxítono terminado em LNRX. Né? Era a regrinha básica que a gente tinha em Liga Nacional do Raio-X e levava, então, acento. É isso que eu aprendi no português e eu guardei essa historinha até hoje. E o meu pai prezava muito, sempre prezou muito a língua portuguesa. Então, quando ele foi me registrar, ele fez questão que o meu nome levasse um acento agudo ali no i para seguir a ortografia de maneira correta. Então, eu prezo muito. Então, presta atenção nisso. E o nome da Raíssa tem trema no i, né? E que não muda a pronúncia.
Forte, né? Forte. Então, quando você falou Lívia, eu digo, não pode ser a Lívia, porque a Lívia não tem trema no I. E aí você viu falou, um é tão fraco. Assim, mas não pode, não deve ser. Mas porque daí eu fui separar lá uma parte do cérebro para ficar procurando. E aí eu peguei na parte do cérebro que está aqui no meu celular, porque boa parte das coisas eu boto no meu celular, porque é onde eu lembro das coisas. Né? Viu, Mário? Estava vasculhando o Gmail dele ali para ver. Viu, Mário? É isso. Gente, olha, cumprimos a tarefa, né? Bom, mas se é para contar história, se era para contar noite história, eu inteira contava ainda, 1000 né? histórias aqui. Eu falo para caramba. Mas, enfim. Milton, muitíssimo obrigado. Gente, o Milton está disponível para os autógrafos daqui a pouquinho. Já são quase 2 horas de papo. Se vocês quiserem ficar aqui 8 horas, a gente pode, não pode? Milton, muitíssimo obrigado. Queria pedir para você fazer o encerramento. Bom, eu que agradeço a você, porque dos muitos prazeres que esse livro está me proporcionando, eu nunca aceitei, quando eu fui apresentado em palestras, ou quando escrevi o meu currículo, que lá estivesse a palavra escritor. Eu sempre pedi para colocar jornalista, palestrante, autor do livro XYZ. Porque eu nunca me senti um escritor. Por quê? Porque, para mim, o escritor é uma figura que está num outro patamar. Um escritor, aquilo que eu escrevi até agora, e a minha amiga Leni Quirilos, que é fonoaudióloga, escreveu junto comigo Comunicar para Liderar, às vezes fica incomodada quando eu digo isso para ela. Eu digo, Leni, esse livro é muito bom que a gente escreveu, mas não é um livro de escritor. O escritor tem características que são diferentes. E eu não estou aqui dizendo para vocês que eu vou absorver ainda no meu currículo essa função de escritor. Mas eu posso dizer para você que a primeira vez que eu comecei a me sentir assim, ter escrito um livro, foi quando escrevi esse livro. Por quê? Porque ele começou a me levar para palcos e para ambientes diferentes de todos os outros. E um dos palcos que ele me leva é esse que eu estou aqui agora ao seu lado. E quando eu estou falando isso para você, não é retórica, não é favor porque você me trouxe aqui, mas porque eu lembro bem, e não lembro a data, mas lembro os momentos, e isso você percebeu que eu lembro dos momentos, não lembro nomes e datas, mas lembro os momentos, porque marcam meu coração, o dia que você me mandou um tweet dizendo assim, cara, vamos lançar esse livro lá. E eu lembro disso. Porque aquilo para mim foi marcante. Marcante no seguinte sentido. Eu estou indo para um ambiente da escrita, para um ambiente da literatura, porque esse é um ambiente da literatura. E é um raro ambiente da literatura que nós temos. Porque, geralmente, os ambientes para os quais eu tenho ido em função do livro são ambientes do rádio. Porque eu vou e tenho viajado muito pelo Brasil, feito lançamentos, talk shows, etc. Mas tem muito a ideia do rádio marcado pelo meu trabalho no rádio. E as pessoas são generosas ao irem, porque respeitam o meu trabalho no rádio. E aí acabam tendo acesso ao meu livro. E espero que depois de ter acesso ao meu livro, continuem me ouvindo no rádio, né? E me admirando pelo que escrevi, né? É a pretensão que a gente tem. Mas o livro está me proporcionando esse tipo de situação. Eu não me sinto ainda um escritor, porque eu não tenho uma obra. Assim como eu não gosto que chamem isso de obra, porque a obra tem um peso muito maior. É algo que tem que ter muito mais profundidade, tem que ter muito mais argumentação. E a gente tem que respeitar o valor destas palavras. Nós não podemos desvalorizar a palavra. Porque se eu chamo este meu livro, primeiro, neste formato, de obra, o que é Machado de Assis? Se eu aceito ser escritor, o que é Mário Quintana? Só para citar um primeiro nome que me veio à memória. Mas, enfim, então eu prefiro continuar tentando escrever um livro. E quero agradecer a oportunidade que a Raíssa me deu, porque foi ela quem me provocou a fazer isso, que a editora me proporcionou, porque para um livro ser publicado é extremamente complexo. Tem que haver a crença da editora para que ele aconteça.
Senão o livro fica parado lá na sua casa e você distribui só entre os amigos num churrasco de domingo. E tem de ter o público para ler, acreditar naquilo que você está fazendo, ou confiar no que você está fazendo e levar o livro embora para o seu caminho e distribuí-lo. E eu estou tendo tudo isso graças à Raíssa, graças à editora, graças às pessoas que têm sido generosas comigo, graças a pessoas como você, que foi extremamente generoso em botar sentado nessa cadeira, não sei se é exatamente nessa, mas nesse lugar, pessoas que realmente merecem o título de escritores e que têm obras escritas. Pessoas que eu admiro, pessoas que eu quero absorver a parte do conhecimento que eles têm. Por isso eu agradeço muito a você e a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que estão de alguma maneira nos vendo, ou que nos verão em algum dia, porque um daqueles que estão aqui dirão, vá lá no canal, no YouTube, para ver aquele vídeo em que o Milton ficou falando lá e dizendo as suas coisas, etc. e tal. Quer dizer, então eu agradeço a todos vocês de coração. Por quê? Porque vocês são muito generosos fazendo isso. Para mim, isso é um momento muito especial. Muito obrigado. Obrigado a você.